Senti de abrir aqui essa live para deixar salvo e falar um pouquinho sobre o sentir. Por que será que a gente foge tanto de sentir, de viver as nossas emoções? Claro, a gente compreende na construção, né, da educação, das antigas gerações, que o sentir sempre foi sendo ali suprimido, né? A gente sempre foi ali colocando o nosso sentir de lado, as nossas emoções de lado. Quem nunca ouviu enquanto criança, engole esse choro. Nossa, está fazendo drama. Então a gente foi aprendendo por sobrevivência a se conectar mais com o racional e deixando o sentir de lado, né? Quantas vezes a gente entende e compreende que a raiva que a gente está sentindo, ou que a tristeza que a gente está sentindo, ou que o incômodo que está ali tem que ser abafado, tem que ser deixado de lado. Mas eu tô aqui para falar exatamente o contrário disso. E eu falo muito do lugar da minha experiência. Eu sou uma pessoa extremamente racional. E durante anos o meu desafio tem sido caminhar para ir cada vez mais de encontro às minhas emoções, me conectar cada vez mais com as minhas emoções. E eu sei que é um processo desafiador. Eu sei que é um processo de presença. Então é de fato um exercício diário estar presente nas minhas emoções, ouvir as minhas emoções. Porque quanto mais a gente resiste a elas, elas persistem. Quanto mais a gente evita sentir, mais a gente paralisa essas emoções. Porque tudo é movimento. Tudo, tudo, tudo. Quando a gente vai falar aí quanticamente de uma pequena partícula de átomo, a gente lembra, né, que o átomo é constituído por prótons, elétrons e nêutrons, e esses elétrons estão ali em movimento a todo momento. Então, tudo que é constituído por átomo está em movimento a todo momento. E a gente compreende que tudo é constituído por átomo, tudo é energia. Seja a forma como ela está condensada, materializada, mas tudo é energia que está em movimento a todo momento. Então, quando a gente paralisa uma emoção, quando a gente paralisa um sentimento, quando a gente paralisa essa sensação na gente, a gente congela. E é aí que a gente somatiza. Somatiza em órgãos, somatiza de várias formas diferentes em nosso corpo. Então é muito importante a gente, de fato, permitir que esse movimento aconteça. Porque nenhuma emoção é errada, nenhuma emoção é negativa. O que é negativo é a forma como a gente reage a essa emoção, é a forma como a gente projeta nas outras pessoas essas emoções. Então é muito importante, em primeiro lugar, a gente trazer a autorresponsabilidade. Entender que as nossas emoções, sensações, sentimentos são nossos. E quanto mais a gente evita, mais a gente deixa de lidar com elas, só que elas não deixam de existir, e a gente projeta isso no externo, o que dificulta a nossa vida, as nossas relações, o nosso progresso. Então eu senti de trazer um pouquinho essa percepção, essa visão, né, para quem ressoar, para quem estiver aberto em conectar, em trocar e aprender, possa aí ouvir e trazer para si. Se vai fazer sentido ou não, mas é uma sementinha que eu tô sentindo de plantar. O quanto é importante a gente se conectar com as nossas emoções, o quanto é importante a gente ouvir as nossas emoções. Porque, como eu falei, tudo é movimento. Então, se a gente sentir raiva, a gente não vai sentir raiva o tempo inteiro. Essa raiva vai estar em movimento e vai ser liberada, se ela for ouvida, não se ela for suprimida. Se a gente se sente triste em algum momento, obviamente por inúmeros acontecimentos da vida, essa tristeza vai passar. E quando a gente deixa de ouvir essas emoções, como eu falei, elas se cristalizam no nosso corpo, elas ficam ali registradas, é aí que a gente vai acumulando. E é aí que as patologias emocionais maiores vão crescendo, vão nascendo.
Se tem uma sensação, um sentimento que a gente costuma sentir com frequência, por exemplo, é o medo. Quantas vezes o medo, gente, é um mecanismo de sobrevivência. Sem o medo, nós seríamos 100% inconsequentes. E sem o medo, a gente se jogaria na frente de um carro, a gente arriscaria a nossa vida muito facilmente, né? Então, o medo é um mecanismo de defesa, mas o medo em excesso, ele se torna paralisante. E se a gente não olha para esse medo, a gente não compreende que a gente está com medo e olha para esse medo e dialoga com esse medo, percebe como é que ele reage no nosso corpo, conversa com ele, deixa ele ali vibrar e se mover na gente, a gente vai acumulando, como eu falei, paralisando. Então é muito, muito, muito importante a gente perceber isso com todas as emoções, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, por exemplo, na projeção. Quem nunca sentiu ciúmes, né? Ou quem nunca sofreu com ciúmes alheio, quem nunca verbalizou ou ouviu a frase: nossa, você tá me fazendo ter ciúmes, agindo assim, assim, assim. Eu não quero que você faça isso porque eu vou vou ficar com raiva, vou sentir ciúmes. É uma projeção, né? A emoção é sua. É você olhar e trazer a responsabilidade. Porque cada pessoa é livre, cada pessoa tem ali o seu livre-arbítrio e pode fazer o que bem entender. Mas a sua reação diante da ação do outro é responsabilidade sua. Os seus ciúmes, a sua insegurança, as suas questões que te levam a ter isso são suas. Então, quando a gente fala em olhar para as emoções, viver as emoções, conectar com as nossas emoções, a gente fala também sobre responsabilidade, autorresponsabilidade. Trazer de fato a percepção de que só nós somos responsáveis pelas nossas emoções, só nós podemos lidar de fato com elas, deixar que elas aconteçam, que elas se movimentem no nosso corpo para poder viver e liberar, e que o outro tá ali para servir diretamente ou indiretamente, mas em comunhão, não em divergência a todo momento, não em competição, não em projeção. Então, é um processo muito profundo, né? Porque primeiro a gente vai em um lugar, para as pessoas que são muito racionais, a gente vai primeiro num lugar em conectar com o sentir, em se permitir sentir, porque a mente ela é poderosíssima, né? E quem é muito mental e racional, assim como eu, é um processo de silenciar um pouco mais a mente e se conectar com a sua parte sensorial, é se conectar com a sua parte emocional. E claro, não é de um dia para o outro que a gente consegue, é uma prática, é um exercício. Quando a gente fala em escuta presente das nossas emoções, a gente está falando de uma forma de vida, uma filosofia de vida, uma mudança de vida, porque é uma forma constante de se viver, não é um momento do dia. Claro, pode começar o exercício com você no momento em que está consciente trazer essa presença. Mas é um exercício para que constantemente a gente possa estar presente nas nossas emoções, para que a gente possa olhar com sabedoria para as nossas emoções. Sabe por quê? Como eu falei, o que a gente resiste, persiste. E aquilo que persiste, sem você perceber, vai ali direcionando a sua vida. Porque quanto mais a gente está com aquelas emoções acumuladas que a gente não olhou, qualquer vivência e experiência é um gatilho para elas virem à tona. E quanto mais a gente vai ali enchendo o nosso corpo de emoções acumuladas, mais a gente vai colocando pressão ali na panela de pressão. Em algum momento isso pode explodir. E aí lidar com essas consequências é muito pior do que lidar com as nossas próprias emoções, acredite. Então, eu te faço esse convite para que você olhe para as suas emoções, para que você se permita equilibrar
as suas emoções, para que você se permita liberar as suas emoções, para que você se permita escutar a si através das emoções. E principalmente, para que você se permita sentir, porque a gente está sentindo várias coisas a todo momento, e o nosso corpo se manifesta, o nosso corpo mostra pra gente como é que a gente está se sentindo. A gente reage de acordo com a presença de alguém, de acordo com algo que a gente ouve. Então, ao invés da gente dar uma de fortona e falar: eu tô ótimo, eu tô bem, eu não tô sentindo nada. Ouve o que você tá sentindo. Seja verdadeiro, verdadeira com você mesmo, com você mesma. Porque você vai começar a compreender o quão transformador é sentir. O quão transformador é você assumir a responsabilidade pelas suas emoções e se empoderar das suas emoções. Então eu deixo para você o convite. Te garanto que você não vai se arrepender. E se precisar de um auxílio, conte comigo. Mas o melhor lugar que você tem para mergulhar é dentro de você e das suas emoções, acredite. A mente, ela é maravilhosa, mas quando a gente coloca todo o nosso foco nela, ela vai criando inúmeras possibilidades e formas e mecanismos para se proteger, porque a mente está ali caminhando com o inconsciente, né, como uma maquininha perfeita para garantir nossa sobrevivência. Então a nossa mente vai tentar garantir formas e formas para que a gente sobreviva, para que a gente tenha ali um mínimo de controle no que é novo, no que é desconhecido. Então a nossa mente ajuda a gente? Ajuda, em muitos momentos. Mas é importante esse equilíbrio, porque em desequilíbrio a nossa mente vai criar um monstro e vai também o nosso ego vai criar aí reis e rainhas, onde dentro nada disso está acompanhando. A linguagem das emoções, o idioma que o nosso sentir fala é diferente do idioma da nossa mente. Então, muitas vezes, quando você vai, por exemplo, ouvir o seu sentir, ele fala coisas completamente diferentes da sua mente. Então, é essencial que você se conecte com as suas emoções, que você escute as suas emoções, que você permita essas águas internas fluírem, porque água parada não é só dengue que dá não, gente, dá doença física, de fato. Então é isso, passei rapidinho para deixar gravado aqui essa live e para deixar aqui essa sementinha que eu senti de plantar. Um beijo, boa noite.